a nossa editora Juruá para participar da nossa live de hoje. Tudo bem, Andressa? Oi, tudo bem, doutora? Bem, e você? Tá me ouvindo bem? O som está bom? Tô ouvindo sim. Então, estou muito feliz e honrada em participar desta live, representando a Juruá Editora. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo ao vivo. E antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a Andressa Milani, sou advogada, pesquisadora jurídica, com especialidade em direito previdenciário e coordenadora do Juruá Docs, que é uma plataforma jurídica criada pela Juruá Editora, revolucionando a forma de ler livros, né? Uhum. E essa plataforma, eu gostaria, quem não conhece, gostaria de convidar a conhecer no site juruadocs.com. Está com acesso gratuito até o dia 30/8. Nós temos ali 8 produtos, Legal. dentre eles a Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios, e tem aí comentários artigo por artigo da legislação, jurisprudência também concentrada artigo por artigo e notas de doutrina. Dentre os livros do acervo da Juruá Editora, dentre eles o livro da doutora Adriane, está lá no Juruá Que Docs também, legal. tá Uhum. bom? E então, deixo novamente aí o convite para quem não conhece, acessar o Juruá Docs e ativar o período gratuito. Então, estou aqui conversando com uma pessoa que eu admiro muito, a professora Adriane Bramante, que dispensa maiores apresentações, né? Atual presidente do IBDP e autora do livro Aposentadoria Especial, sucesso absoluto, sucesso absoluto da Juruá Editora, já na sua 5ª edição, lançada Sim. agora em março de 2020. Então, doutora, eu vou jogar agora a bola para ti, para falar um Uhum. pouquinho sobre o que temos de novidades nesta nova edição, a 5ª edição da sua obra. Bom dia a todos. Bom dia, Andressa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço essa abertura da Juruá, o convite, essa participação nessa live. Esse livro, na verdade, eu vou contar a história desse livro. Já que a gente está falando sobre ele, acho bem bacana saber de como que ele nasceu. Eu dava muita aula de aposentadoria especial e não tinha um livro. Todo mundo, professora, cadê o livro? Professora, cadê o livro? Professora, cadê o livro? Eu não tinha o livro. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu preciso escrever esse livro, preciso escrever esse livro, preciso escrever esse livro. E aí eu me internei uma semana num hotel aqui em São Paulo, em Campos do Jordão. Peguei um hotel que tivesse uma internet bem, bem boa. Então, me internei assim num lugar maravilhoso. Peguei um quartinho, literalmente um quartinho desse hotel. Tinha uma cama de casal. Eu levei 2 malas de livro. Coloquei os livros todos em cima da cama. Então, eu dormia na metade da cama e a outra metade era toda de livro. E eu sentei nesse hotel, nessa mesa, nesse quarto. Fiquei uma semana internada escrevendo das 8 à meia-noite todos os dias, todos os dias. Então eu punha o meu slide e falava sobre aquilo, punha o slide e falava sobre aquilo. E aí uma semana depois, isso foi no sábado, na sexta-feira seguinte, 6 da tarde, eu pus o ponto final e escrevi, e nasceu esse livro de aposentadoria especial, que era um grande sonho, e ele hoje está materializado nesse livro que já está na 5ª edição. Ele é um livro bem completo sobre aposentadoria especial. Eu abranjo nele a teoria e a prática da aposentadoria especial. Nesse ano eu me dediquei a atualizá-lo de acordo com a emenda 103 de 2019. Então a gente tem aqui a análise das questões que foram trazidas com a reforma da Previdência. E ele traz várias questões importantes em relação a esse tema, porque a aposentadoria especial hoje é o mais difícil dos benefícios. Todo o contexto hoje dessa aposentadoria especial é muito complexo. E o advogado que quer fazer, o leitor que quer se aprofundar nesse tema, ele acaba ajudando porque ele traz não só a teoria, também a prática. Então é um prazer poder falar sobre esse livro, que é o meu filhinho querido. Não é o caçula, mas é o primeiro.
Eu não conhecia esse É o histórico, né, primogênito. de como ele foi concebido, né? É, Mas dá foi, até gosto nasceu. escrever numa paisagem, né, como essa, num Linda, hotel. linda. Aham, sim, foi bem Muito legal. bacana. Então, já que já tocou no assunto da emenda 103, né? Essa obra já está devidamente atualizada com a emenda Sim. 103, a reforma da Previdência. O que se ouve muito falar é a aposentadoria especial acabou, não tem Acabou. mais, Aham, né? E está sim, equivocada esta afirmação. Então, eu sim, gostaria sim. que você conversasse um pouco conosco, dividisse com a gente, com a sua longa experiência nesse assunto, sobre o que mudou de mais importante, né? O que as pessoas têm que ficar atentas em relação à emenda que foi regulamentada na semana passada por um decreto Miriam, o gigante. livro não está esgotado, não, tá? Estava colocando aí que está esgotado. Não está esgotado, não. Esse livro aqui Não, não não, está até esgotado. porque Acabou não de está sair. esgotado e nem nunca estará, porque a Juru É. Editora, ela imprime por demanda, nós temos gráfica Aham. própria, então, assim, surgiu um pedido ali de 3.000 exemplares, na hora a Agora gente pode consegue imprimir. preparar a impressão disso Isso e aí. atender esse pedido, tá bom? Não está esgotado, não. Desculpa, Andressa. E assim, Imagine. essa pergunta que você faz é realmente muito pertinente, porque há uma ideia de que a aposentadoria especial teria acabado, e por que que essa louca está escrevendo sobre uma coisa que não existe mais? Então, não é verdade, a aposentadoria especial continua, ela tem hoje regras, sim, diferenciadas. Aquela aposentadoria especial antes da emenda, aquele modelo de aposentadoria especial foi modificado, aquele modelo de só tempo de contribuição especial, só tempo de atividade especial sem idade mínima, com 100% da média, sem fator previdenciário, aquele modelo de aposentadoria especial realmente foi modificado, mas ela continua. E nós temos hoje, a emenda 103 trouxe uma regra de transição bem, acho que assim, na minha opinião, bem bacana. Poderia ter outra regra de transição. Isso tem um projeto de lei complementar trazendo isso, do senador Paulo Paim, para incluir mais uma regra de transição na especial, porque quem tinha, por exemplo, 24 anos, 11 meses e 20 dias, vai ter que trabalhar mais 5, 6 anos por causa de questão de dias. Então, tem um projeto de lei para tentar trazer a regra de transição de quem está a menos de 2 anos da aposentadoria para que possa cumprir ali um pedágio e se aposentar. Mas essa regra de transição da pontuação exige tempo mínimo de exposição, mais essa pontuação que é 66 pontos para aposentadoria aos 15 anos, 76 para aposentadoria aos 20 anos e 86 para aposentadoria aos 25 anos. São 3 vetores na soma dessa pontuação. A idade do segurado, não a idade mínima, a idade mais o tempo comum, mais o tempo especial. Então, muitos se enganam. Eu tenho feito, Andressa, alguns cálculos, porque como há as pessoas falam, não tem mais a especial, só tem a tempo de contribuição, o pessoal acaba convertendo o tempo especial em comum até a emenda e vai buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição em uma das regras de transição dessa emenda. Quando, na verdade, você pode ter uma aposentadoria especial nesse meio do caminho, que ao invés de ele esperar 12, 14 anos para a nova regra, a regra de transição da especial estaria intermediária no meio do caminho entre a regra antiga e a regra da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu tenho feito alguns cálculos e tem diminuído bastante na regra de transição da especial o tempo de espera de cumprimento das regras pelas regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, fica aí a dica. Acho importante o advogado fazer uma análise panorâmica, fazer uma análise, um planejamento previdenciário, mas incluir a aposentadoria especial no rol de possibilidades. Não deixar só a conversão até a emenda e seguir dali para cá, dali para frente, como tempo comum. É possível você utilizar essa regra de transição da especial, que tem sido bastante útil. E a gente tem a regra geral, a regra transitória, até que lei complementar não regulamente a matéria, para a aposentadoria especial de quem vai ingressar no regime agora, de quem está começando agora. Esse sim
não tem regra de transição, esse sim terá que se aposentar somente ao completar a idade mínima, que é de 55 anos para a aposentadoria dos 15, que é do mineiro de subsolo, aos 20 anos a aposentadoria do mineiro na rampa de superfície, do amianto, esse terá que ter 58 anos de idade, e para a aposentadoria aos 25 anos terá que ter 60 anos de idade. Uma regrinha aí. Pode continuar. Não, uma regrinha aí acaba Complicado. complicando, porque a idade é o tipo de trabalho em que o segurado... Eu estou aqui em São Paulo. Uma empresa aqui em São Paulo não fica com um trabalhador desses de agente nocivo com mais de 55 anos. Não fica. Então, ele não vai conseguir ficar na atividade especial por tanto tempo e nem conseguir ficar empregado por tanto tempo. Então, há um grande problema hoje de empregabilidade, né? Justamente por causa dessa questão. Sim, a senhora tocou num assunto interessante da questão do planejamento previdenciário, que quando vem uma reforma, as pessoas ficam, meu Deus, eu vou correr lá porque eu acho que eu tenho direito, eu já vou correr me aposentar. Né? Ainda antes da reforma ser aprovada, muitas pessoas correram lá com medo de perder. Sim. Não, eu preciso providenciar isso logo para não perder. E, na verdade, é muito importante nesse momento o advogado previdenciarista. Por quê? Porque ele vai apresentar para o segurado um panorama. Olha, se você quiser se aposentar hoje, você consegue, mas o teu salário de benefício vai ficar em torno de X. Se você esperar 2, 3 anos, você aí soma a pontuação, você consegue se aposentar na aposentadoria por pontos, e daí o teu salário, você não tem incidência do fator. Enfim, ele apresenta um panorama e dá a liberdade de escolha aí sim para o segurado ver se ele quer esperar ou se ele quer realmente não aguenta mais trabalhar, quer se aposentar. Então aí a importância e o campo, né, para os advogados previdenciaristas. Muita coisa para fazer, gente, a gente não dá conta. Só agora, agora da Covid para cá, você mesma, Andressa, a gente fez um trabalho maravilhoso para o IBDP. Nós fizemos nós montamos um vademécum, foram 285 páginas só de mudanças da Covid, que foram publicadas de março para cá. Então, nós tivemos aí uma infinidade de mudanças, de portarias, de decretos, de leis, de regulamentos e uma série de alterações. E sempre tem uma questão que pode ser judicializada, uma tese nova e várias outras questões que podem ser discutidas. Então, o campo do direito previdenciário hoje é muito vasto. E na aposentadoria especial, mais ainda, porque olha só, vamos imaginar que nem que o segurado não tenha direito aos 25 anos de tempo especial, mas digamos que ele tenha 10 anos de tempo especial. Se ele tiver 10 anos e você conseguir comprovar esses 10 anos de tempo especial, convertendo para tempo comum quando ele é anterior a 2019, você pode aumentar o tempo de contribuição dele. Então, se ele já se aposentou pela regra nova e você conseguiu esse tempo especial, ele pode ter a exclusão de contribuições menores no período de cálculo quando você aumenta o tempo de contribuição, porque a emenda constitucional traz essa possibilidade de você excluir contribuições. Então, você pode usar especial para converter, para revisar, para melhorar o tempo, para melhorar a média, para ter uma aposentadoria com um tempo menor. Então, assim, a gente precisa realmente olhar com os olhos, na minha visão, é um olhar bastante positivo, porque nós temos muita coisa para fazer. Claro que as regras são mais restritivas, a emenda 103 trouxe a necessidade de se comprovar a efetiva exposição. E aqui eu trago uma visão que no sentido de que o trabalhador terá que fazer mais prova, demonstrar, isso está focado mais na prova individualizada, a efetiva exposição. Eu tenho que provar que, apesar do ambiente, ele teve efetiva exposição àquele agente nocivo. E isso implica em comprovar a ineficácia de EPI, comprovar se o EPI foi eliminado ou se ele foi neutralizado, qual é a situação dos equipamentos de proteção individuais. Nós tivemos uma mudança
na semana passada do decreto 10.410 de 2020 em relação aos agentes cancerígenos que tinham presunção de nocividade independentemente do uso de EPI. E agora o decreto assim, não é bem assim. Se a empresa comprovar que ela adotou medidas de controle desse agente cancerígeno, não será caracterizada a efetiva exposição. Ou seja, aquilo que era presumido deixou de ser presumido a partir do decreto 10.410. Mas a gente não pode esquecer que o decreto é sempre um decreto. Ele é só um regulamento. Então, tudo aquilo que ele dispõe contrário à lei, contrário à Constituição, ele é ilegal, ele é inconstitucional. Então, aí fica a dica, porque tudo aquilo que o decreto trouxe que contraria essa lógica da aposentadoria especial, a gente pode discutir, isso é tese. E aí, mais campo para o advogado previdenciarista. Claro, mais campo para o advogado previdenciarista, sem dúvida. Tem muita coisa para fazer. Verdade. Eu fiz uma pesquisa no decreto 3.048, eu dei um Ctrl F, pesquisei pela expressão 10.410, que é o decreto que alterou, e ele teve 1.111 pontos alterados. Meu Deus! É muita coisa, né? É bastante coisa. Além dessa questão aí do agente cancerígeno, teve mais alguma coisa que o decreto 10.410 avançou e, de repente, até feriu? Não, ele retrocedeu. Exatamente. Em termos de aposentadoria especial? Teve. Nós tivemos, assim, no artigo 65, a gente tinha a possibilidade de incluir períodos de afastamento por acidente do trabalho. Quando o segurado estava exercendo atividade especial, esse período de afastamento por acidente do trabalho ou aposentadoria por invalidez era considerado especial. Após esse decreto 10.410, a redação do artigo 65, parágrafo único, foi alterada. Eles excluíram o período de afastamento de auxílio-doença acidentária ou de aposentadoria por invalidez acidentária como tempo especial. E olha só que interessante, Andressa, porque o decreto trazia a possibilidade de incluir o período de afastamento acidentário como tempo especial. Sobre esse tema, nós temos um repetitivo julgado pelo STJ, que é o tema 998, incluindo, além do benefício de natureza acidentária ou de natureza previdenciária. Então, o STJ amplia essa possibilidade de reconhecimento do tempo especial, do período de afastamento. E agora, o poder executivo altera. E como é que fica essa questão? Eu tenho o judiciário, o judiciário com outro posicionamento em relação a isso, e nós temos um projeto de lei complementar, o 245 de 2019, regulamentando para a lei complementar a inclusão do benefício de natureza acidentária, o período de afastamento como tempo especial, porque isso só estava no regulamento, e o projeto de lei complementar coloca isso para a lei. Então, vejam que a gente tem Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário discutindo essa questão do período de afastamento como tempo especial. Então, isso foi uma grande mudança, na verdade. Acho que... Só que, assim, a gente tem que olhar também de forma panorâmica. O período, antes da emenda 103, o tempo especial era só tempo especial. Eu não podia incluir nos 25 anos nenhum outro tempo comum. Agora, com a emenda 103, eu posso incluir todos os períodos. A regra de transição e a regra transitória me permite incluir períodos comuns, desde que eu tenha o tempo mínimo de exposição ao agente nocivo. Então, esse período de afastamento vai contar como tempo de contribuição dentro dessa nova contagem de aposentadoria. Ela só não será considerada como tempo especial, mas será considerado como tempo de contribuição. E a gente achou, inclusive, que o período de afastamento que o INSS não ia mais considerar, porque seria tempo ficto, mas o decreto, nesse ponto, lá no artigo 19C, permite a inclusão
do período de afastamento como tempo de contribuição, desde que intercalado entre períodos de atividade. Então, foi interessante essa questão da inclusão do benefício por incapacidade. O problema é que não será contado como tempo especial. Então, aquele período que o segurado ficou afastado, ele vai ter que trabalhar um período a mais exposto a agente nocivo para que ele efetivamente tenha direito ao benefício da especial nas regras novas. Tá certo. Então, aqui temos uma pergunta, vou mandar para ti agora, do Gustavo. Se juntei no processo judicial PPP e o LTCAT de contribuinte individual, preciso produzir prova técnica pericial? Precisa, na verdade, assim, precisa produzir várias provas. O contribuinte individual, não só o LTCAT e o PPP são suficientes. Primeiro que não precisa do PPP. Quando tem o contribuinte individual, eu não preciso do PPP, eu preciso só do LTCAT como prova técnica, mas eu preciso de prova documental do exercício dessa atividade, a inscrição de autônomo, o exercício da atividade, o alvará de funcionamento, as notas fiscais dos produtos, sei lá, odontológicos, se for um dentista, o exercício da atividade. Só apresentar o LTCAT não é suficiente para a prova desse tempo especial. Agora, a prova pericial depende do juiz. Tem juiz que entende que ela é possível, tem juiz que entende que aquela documentação que você juntou já é suficiente para a prova técnica. Então, não depende muito de onde você estiver com o processo. Eu tenho pedido perícia, mesmo que a gente junte, e deixo a cargo do juízo dele decidir isso ou não. Certo. Mais uma pergunta aqui da Flávia. Quais os meios de comprovação de atividade especial para quem trabalha em gráfica? A gráfica, nós tínhamos antes a gráfica, os trabalhadores de indústria gráfica enquadravam por categoria. Lá no decreto de 64, a gente tinha o código 2.5.5 e no anexo 2 do decreto de 79, o 2.5.8, reconhecendo todos os trabalhadores da indústria gráfica na produção, claro, como tempo especial. Mas por quê? Porque há exposição a agentes químicos e a ruído. Hoje, como nós não temos mais enquadramento por categoria, eu preciso comprovar a exposição a agentes nocivos, físicos, químicos ou biológicos. Eu preciso ter o LTCAT para avaliar quais são os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho para que possa ser reconhecido como especial. Geralmente são agentes químicos, toluol, xilol, tolueno, e aí depende da empresa fornecer essa documentação para essa prova do tempo especial. Não enquadra mais por categoria desde 95. Certo. Antes da gente avançar para a próxima pergunta, eu gostaria novamente de mostrar o livro. Tinha uma pessoa que pediu, queria printar a tela. Então aqui vamos mostrar o nosso exemplar. Então pode printar a tela. Eu queria, antes da gente avançar, comentar então que essa obra ela está com 20% de desconto no site da Juruá E vai ter Editora. Sorteio, né, Andressa? Vai ter sorteio. Daqui a pouquinho já tem a gente sorteio, pessoal. Já tem sorteio. Já falamos sobre o sorteio. Então, assim, aproveite. Hoje, essa obra então está disponível no site da Juruá com 20% de desconto. Basta você usar o cupom Live Bramante. Então, com esse códigozinho ali no cupom, você então usufrui desses 20% de desconto. Mas esse cupom vale apenas até hoje às 23h59. Então, corre comprar o seu exemplar e garanto, então, essa obra maravilhosa. Tá bom? Então, temos mais aqui uma pergunta. Serviços gerais de higiene e limpeza de hospital, teve alguma modificação? Do decreto, não. Não teve nenhuma mudança, mas a Turma Nacional de Uniformização afetou esse tema. Porque, assim, o juizado especial, o INSS não aceita, de 97 para cá, se não for estabelecimento de saúde com doentes ou materiais infecto-contagiosos. Então, há uma discussão de se essa lista seria exemplificativa ou taxativa. O INSS entende que ela é taxativa, a Justiça entende que ela é exemplificativa. A Turma Nacional de Uniformização julgou o tema 205
dizendo que a lista é exemplificativa, que em relação ao agente biológico há o direito ao benefício quando eu comprovar que há um risco acima do risco geral dessa exposição e que depende da profissiografia, depende da permanência dessa exposição. O juizado tem a súmula 82 da TNU dizendo que os profissionais que trabalham com higienização, limpeza e higiene de ambientes hospitalares teriam direito, sim, ao cômputo do tempo como especial. Mas a turma nacional, acho que não gostou muito dessa súmula, a turma atual afetou como representativo de controvérsia um outro tema, que, se não me engano, é o 238, que ainda não foi julgado, não foi fixada a tese, e esse tema vai discutir exatamente sobre esses profissionais de ambiente de hospital, de limpeza e higienização de hospital, para saber se ele é ou não enquadrado por categoria. Na minha opinião, não é categoria. Na minha opinião, se você interpretar o decreto de 64, eu tenho ali outras atividades afins no Código 132 do decreto de 64, e ali eu posso incluir esses serviços de higiene e limpeza de ambientes. Mas o decreto 10.410 não alterou nada em relação a isso, não. Agora uma pergunta sobre o conteúdo do livro. Temos uma pergunta da Emily, que foi feita ontem, na verdade, no Insta da Juruá Editora. Ela quer saber o seguinte: o livro fala sobre os agentes óleo, graxas e ruídos? E Sim, também ela tem dúvidas quanto à análise técnica de medições. A gente fala da técnica utilizada, porque, assim, o livro traz alguns agentes. Você pode pegar no site da editora todo o sumário do livro, e ali tem quais os tópicos que são abordados. Eu falo dos agentes químicos, sim, e falo do ruído, porque o ruído tem inclusive um subtítulo só sobre o ruído, porque o ruído tem todo um contexto que ele precisa ser estudado, só ele. Então a gente fala assim do ruído e fala da técnica utilizada em relação à exigência hoje do INSS. Com relação à técnica utilizada, ele está indeferindo tudo por causa dessa técnica. Se não for NHO, o INSS não aceita. Se não tiver o NEM, agora a nova onda é o tal do NEM, o INSS não aceita. Então, o livro traz a explicação da técnica utilizada, como é que funciona isso hoje, para que o segurado, que o advogado consiga analisar esse processo tecnicamente para poder levar ao recurso, levar ao processo à justiça e tudo mais. Tá, temos uma outra pergunta aqui de uma pessoa que perguntou se ele pode contar tempo especial na aposentadoria por idade, para aquela questão dos 2%. Sim, então, bem legal essa pergunta, bem bacana, porque pode sim, inclusive o decreto 10.410 está falando sobre isso. Ele fala expressamente que você pode converter, se eu não me engano, é o artigo 188, letra P, parágrafo 5º, que fala que você pode converter o tempo especial para aposentadoria por tempo de contribuição e para aposentadoria por idade, porque eu aumento o tempo de contribuição. E se o cálculo hoje aumenta 2% a cada ano de contribuição, pelo tempo de contribuição, então, acima dos 20 anos para o homem aumenta 2%, e acima dos 15 anos para o homem, ou para aquele que está exposto a agentes nocivos aos 15 anos, também vai conseguir essa aposentadoria especial. Então, é possível sim. Só um minutinho, só atender aqui. Sim, tá à vontade. Oi? Boa tarde. Adriane. Tá, pode subir. Pode subir, obrigada. Oi, desculpa. Imagina. Vamos lá. Então é assim. Pode falar, continuar. Desculpa. Não, pode prosseguir. Não, e aí essa conversão do tempo especial em comum hoje, olha que interessante, a turma nacional, o Juizado Especial Federal nunca aceitou a conversão do tempo especial para aposentadoria por idade. O INSS aceita. Então, o advogado ele tem que ir para a justiça para reconhecer o tempo especial, só declarar o tempo especial, para que ele consiga levar aquele período declarado
para o INSS e aí ele pede a revisão administrativa para enquadrar aquele tempo como especial e melhorar a média. E agora isso já está no decreto, então isso realmente vai facilitar bastante a vida e a aposentadoria dos segurados com essa conversão do tempo especial em comum. Lembrando que a conversão é possível até 13 de novembro de 2019. Eu posso converter o período até a emenda e de lá para cá, tempo comum. Mas eu posso me encaixar em qualquer regra de transição. E é importante lembrar o seguinte: na aposentadoria especial pura, na regra transitória ou na regra de transição, não se aplica conversão de tempo. Eu só converto para aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Eu não posso converter o tempo especial para me aposentar pela especial. Então, para eu alcançar a pontuação, eu não converto, é tempo puro sem conversão, é só enquadramento. Entendi. Agora tivemos muitas mudanças legislativas no direito previdenciário e também ficamos num período de stand-by desde que a pandemia começou. Sim. Todo mundo foi trabalhar em home office. É verdade. E agora em junho, maio para cá, nós tivemos julgamentos muito importantes, né? Tanto no âmbito do STF, STJ, a TNU se reuniu no dia 19 de junho, então tivemos também 2 temas julgados, um deles, inclusive, a respeito do EPI, né? O tema 213 da TNU. E no STF tivemos o tema 709, né, que fala aí da questão da impossibilidade da pessoa que se aposenta especial permanecer em atividade nociva, né, declarando então a constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213. Esse acordo, como que fica? Quem está aposentado, se aposentou e está trabalhando, em que momento ele tem que se preocupar? Porque, na verdade, ele até pode continuar, mas o benefício ele vai ter que escolher, vai receber a remuneração e ele só vai ter, então, direito a receber os proventos da aposentadoria quando ele sair, então, dessa atividade. Quando que isso passa a valer e como será a fiscalização? Na verdade... apesar de julgado o tema 709, que discutia a inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º, falta modular esse tema, porque ele deixou várias perguntas sem resposta. O fato é que o STF entendeu por constitucional o artigo 57, parágrafo 8º. Então, o segurado que se aposenta na especial, ele não pode continuar na atividade especial sob pena de cessação da sua aposentadoria. E aí a gente tem várias questões. Por exemplo, o segurado, eu dei entrada na aposentadoria especial, o juiz, o INSS negou, eu estou com um processo na justiça, faz 5 anos, agora implantou a minha aposentadoria. Mas implantou com data retroativa desde quando eu dei entrada no INSS. Então, nesse caso, o segurado terá direito de receber os atrasados desde o início do benefício, desde a DER? Sim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os efeitos financeiros serão devidos desde a data do requerimento. Mas, a partir do momento que ele teve a efetiva implantação, a concessão do benefício, dali para frente, ele tem que deixar a atividade especial sob pena de ter a cessação aí da sua aposentadoria. Essa fiscalização, na verdade, Andressa, não precisa existir na empresa pessoalmente. A Previdência consegue hoje, através do CNIS, verificar todos que estão aposentados e a CBO, qual é a atividade dele, onde ele está pela CBO. Então, a Receita Federal hoje, a Previdência Social, com o sistema integralizado, ele consegue hoje enxergar se ele continua na mesma classificação pela classificação brasileira de ocupação. Então, a Previdência consegue enxergar. Não precisa bater na porta para dizer, olha, você tem aí trabalhador exposto, agente nocivo, trabalhando no especial.
E o artigo 69, parágrafo único, que não foi revogado pelo 10.410, o segurado que continua na atividade especial, a Previdência tem que oportunizar a ele o prazo de 60 dias para ele comprovar que deixou a atividade especial sob pena de não conseguir. Aí, assim, a partir daí, se ele não comprovar, aí, nesse caso, ele terá a sua aposentadoria cessada se ele não comprovar que deixou atividade especial. Então, esse segurado tem essa oportunidade de, no prazo de 60 dias. Qual é a dica? Ele precisa comprovar que não está mais na atividade especial. Ele não precisa sair da atividade. Ele pode continuar em qualquer outra atividade especial. Pode entrar. Ele pode trabalhar em qualquer outra atividade. Ele não está aposentado por invalidez. Ele só não pode continuar exposto ao agente nocivo que gerou o direito dele àquele benefício. Até porque, por conta desse agente, é que ele trabalhou por um período menor do que o trabalhador numa atividade comum, não é verdade? Então, sim, temos mais uma perguntinha aqui. deixa eu falar, peraí, do tema 213, que você perguntou. Sim. E eu acabei não falando. O tema 213 da Turma Nacional de Uniformização, que foi julgada agora em junho, definiu a tese de que o segurado exposto com um PPP ali de EPI eficaz, cabe ao segurado fazer a impugnação da eficácia desse EPI desde a causa de pedir da petição inicial. Então, é muito importante que o advogado perceba essa necessidade. E aqui é assim, no início, quando esse processo foi pautado para julgar em dezembro do ano passado, o INSS, o voto do relator, que é o Dr. Fábio Souza, entendeu que essa impugnação deveria acontecer desde o requerimento da aposentadoria, lá na agência da Previdência. E ao votar esse tema, a TNU rediscutiu essa matéria e o Dr. Fábio Souza acabou mudando o voto dele nesse ponto, retificando o voto, dizendo que não deveria haver essa impugnação desde o requerimento da aposentadoria, mas sim desde a petição inicial. Então, é muito importante que o advogado faça essa impugnação da ineficácia dos EPIs nessa petição inicial, para verificar o certificado de aprovação, verificar se o EPI é adequado ao risco, a manutenção, a higienização, a troca periódica, todos os requisitos ali da NR6. Se não houver essa impugnação desde o requerimento da aposentadoria, corre o risco dele não conseguir rediscutir essa questão no processo no processo previdenciário na Justiça Federal. Por isso que é muito importante analisar essa questão. Certo. Então, a pergunta da Estela é sobre o enquadramento por categoria para o segurado motorista antes de 1995. Se não tem o CBO na CTPS, na carteira de trabalho, é necessária a juntada de outras provas? Sim, Estela. Por quê? Motorista, por exemplo, eu tenho lá uma empresa de ônibus. Aí eu tenho na carteira motorista. Motorista do quê? De carro, de van, de micro-ônibus. Eu preciso saber que tipo de veículo que ele dirigia. Então, é uma prova que depende de uma complementação. Mas essa complementação pode ser feita por qualquer meio de prova. Você pode utilizar uma JA, fazer uma justificação administrativa e juntar a prova testemunhal. Você pode juntar foto dele dirigindo o ônibus. O caminhão tem que ser acima de 6 toneladas, tem que provar essa tonelagem do caminhão. Você pode utilizar qualquer meio de prova. É isso que é muito importante para que o segurado possa ter esse período enquadrado até 95 como especial por categoria. Ótimo. Ainda com relação à aposentadoria por idade, o Galvão aqui pergunta, Aline, desculpa, pode converter o tempo especial em comum para completar tempo de carência da aposentadoria por idade? Não, de jeito nenhum. A conversão você pode
converter para alcançar o tempo de exposição, mas não a carência, porque carência são meses de contribuição. Então, eu não posso converter para alcançar aí os 15 anos os 180 meses de carência, mas você pode utilizar a conversão para melhorar o tempo, mas não para alcançar a carência. Isso é pacífico, Previdência não aceita, nem jurisprudência, nem nada. Nem eu também acho que não é devido. Não é cabível. Mais uma pergunta. Quanto à conversão em tempo especial, que a doutora falou a respeito ali dos artigos 66, parágrafo 2º do decreto, do regulamento, e 251 da IN 77, é anterior à reforma? A conversão do artigo 66 do decreto é a conversão do tempo especial em tempo especial. Essa conversão continua, não mudou nada. Antes ou depois da reforma, ela é uma das únicas conversões que continuam. A gente continua com a conversão de tempo especial em tempo especial, e aí o artigo 66 mantém, convertendo quem trabalha numa atividade especial de 15 anos, por exemplo, e outro período de 25 anos. Então, é possível converter o tempo especial em tempo especial, e eu posso converter o tempo da pessoa com deficiência. Também mantém a Lei Complementar 142 de 2013, mantendo a conversão para as pessoas com deficiência. Período com deficiência grave, deficiência leve, sem deficiência, então eu posso converter. Eu só não posso converter mais, depois da emenda 103, o tempo especial em comum, mas existem várias ADIs no Supremo Tribunal Federal discutindo essa inconstitucionalidade do artigo 25, parágrafo 2º, porque se eu tenho uma exigência constitucional de tratamento diferenciado a trabalhadores expostos a agentes nocivos, como é que eu não posso admitir a conversão? Se ela não é uma regra previdenciária, ela é uma regra matemática. Então, ao converter o tempo especial, eu estou fazendo ajustes de tempo. Então, eu preciso dessa conexão, dessa conversão de tempo, que é o meio pelo qual me permite analisar dessa forma as conversões. Então, é inconstitucional realmente não permitir a conversão de tempo especial. Você imagina, Andressa, agora não, porque a conversão tá recente, né? Foi aí, não faz um ano, mas daqui a 20 anos, imagina um segurado que trabalhou 23 anos numa atividade especial. Ele não alcançou 25. O que eu faço com esses 23 anos de tempo especial? Nada. Não vai surtir efeito nenhum de tempo especial. Esse tempo todo que ele trabalhou exposto a agente nocivo, ele teve uma efetiva exposição. Então, como é que eu não tenho nenhum tratamento diferenciado para esse período em condições diferentes de trabalho? Então, eu preciso realmente dessa conversão, que é exatamente um mecanismo matemático. Confundiram tudo. Confundiram tempo ficto com conversão, que não é a mesma coisa. Tempo ficto é uma coisa e conversão de tempo é outra coisa. Então, misturaram tudo e fizeram uma salada mista aí. Então, espero que o Supremo Tribunal Federal realmente reconheça a inconstitucionalidade do artigo 25, parágrafo 2º, em relação à conversão de tempo especial. Ótimo. Então, vamos para mais uma pergunta. Essa é sobre ruído. Como comprovar ruído de operador de som em rádio anterior a 1995? Olha, ruído tem que ter laudo. Não tem jeito. Se a empresa não existe mais, o que você pode fazer é uma prova por similaridade, né? Mas é assim, o ruído de quem trabalha com aqueles fones, por exemplo, o ruído da telemarketing, o ruído da telefonista, é uma medição específica, porque ela tem que ser feita dentro da orelha do trabalhador. Não é um ruído externo, é um ruído que vem aqui, porque a pessoa fica com aquele fone. E, então, tem que ser feita uma medição de ruído específica para quem trabalha com esse tipo de atividade do radialista, mas não há
como enquadrar por categoria, você tem que enquadrar realmente por laudo, tem que ter formulário, todo enquadramento de agente físico, químico, biológico tem que ter prova técnica a partir de 96, da medida provisória 1523. Mas em relação ao ruído, sempre foi exigido o laudo. Então é a única maneira. A dica. Se a Fica a empresa dica. não existe mais, caso não haja similaridade. laudo, é possível a prova por similaridade, a perícia por similaridade, empresa semelhante. Não no juizado, tá? Fica a dica. Não no juizado, porque juizado não produz prova. O mecanismo de prova do juizado é diferente de um processo ordinário. Então, cuidado com a prova no juizado em relação à aposentadoria especial. Ótimo. Porque é um microsistema, né? Então é diferente. Ótimo. Mais uma perguntinha aqui. O serralheiro no INSS anterior a 1995, para enquadramento por categoria, é reconhecido ou só no judicial? Não, só no judiciário. No judiciário tem decisões enquadrando o serralheiro por analogia. Tem, inclusive, uns pareceres em relação a isso, mas o INSS não aceita. Judicialmente é possível você enquadrar o serralheiro por analogia ao soldador. Tem várias decisões judiciais em relação a isso. É possível, sim. Temos uma pergunta bem interessante aqui sobre algo que nós já conversamos, que é o tema 709, da questão da constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º. Aqui a Tânia ela quer saber o seguinte: se o segurado já começou a receber por força de tutela antecipada, como fica o período recebido em duplicidade? Então, esse é o ponto que o STF não decidiu. Entendo o seguinte, que se ela estava recebendo por tutela da data agora da decisão, é o que tem o IBDP, nós vamos entrar com embargo de declaração para que o Supremo esclareça esses pontos omissos. Esse recebimento por tutela, a partir da decisão, ele tem que sair. Daqui para trás, os efeitos financeiros se aplicaria a parte 2 do tema 709, os efeitos financeiros seriam devidos normalmente e daqui para frente não seriam mais mantidos. Agora, tem que orientar o segurado a sair da atividade especial. Tem que orientar. Eu fiz lá no meu escritório, Andressa, um termo de ciência de que ele está ciente de que ele tem que deixar a atividade especial para depois ele dizer que não sabia de nada, que ninguém tinha falado nada para ele e blá, blá, blá. Não, sabia sim, sabe sim, tem que deixar a atividade especial, porque agora vai ter a cessação da sua aposentadoria se continuar. E cessará o benefício e corre o risco do INSS cobrar o período em que o segurado trabalhou recebendo aposentadoria especial. Então, não é só a cessação do benefício, mas a cessação do benefício com a cobrança das contribuições acumuladas aí com o trabalho. E, assim, ao cessar a aposentadoria, tem o outro lado, oportuniza a uma nova aposentadoria. Então, eu posso pegar aquele tempo especial que eu já tinha ganhado no processo anterior, converto para tempo especial e comum, de repente o segurado já está com mais idade, ele já alcança um tempo e ele vai trocar 6 por meia dúzia. E ele pode continuar na atividade do mesmo jeito, entendeu? E, na verdade, ele pode preferir continuar, de repente, até avisando um benefício melhor? Exatamente, porque ele vai ter o benefício cessado pela Previdência. Cessou, porque se fosse suspenso, o benefício suspenso ficaria suspenso enquanto ele estiver na atividade. Ao deixar a atividade, o mesmo benefício seria restabelecido. Ao ser cessado, cessa aquele benefício e ele pode dar uma nova entrada. E essa nova entrada pode dar a ele um novo cálculo. E aí tem que analisar caso a caso para saber o que é melhor. Se é melhor eu buscar o restabelecimento daquele, tentar uma nova entrada, converter o tempo especial, aí tem que fazer o cálculo para saber o que é mais vantajoso para o segurado. Mas olha só, vamos imaginar que eu tenha lá 25 anos de tempo especial, converto para tempo comum, somo com o tempo de lá da aposentadoria até hoje.
De repente, o segurado tem 109%, 108%, 110%, tem 45 anos de trabalho, 110% com a nova regra agora. Então, se ele estava recebendo 5.500, ele pode receber 6.100, se ele continuou ganhando teto. Então, depende muito realmente da gente calcular. Às vezes, uma decisão não é tão ruim, depende do contexto e de como você vai trabalhar com esse contexto, cada caso, né? Então, ótima resposta. A gente está se aproximando já do final, então, para que não percamos tempo, de repente, e o Instagram, empolga, ele é né? implacável, ele não deixa gravar, e a gente tem um grande problema em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sorteio, né? O sorteio da obra. Então, lembrando novamente que quem não for sorteado, não for essa feliz pessoa que vai ganhar essa obra, mesmo assim, você ainda pode comprá-la com desconto de 20% no site da Juruá Editora, usando o cupom LIVEBRAMANTE, tá? Então, até às 23h59 de hoje, sexta-feira. Tá? E o sorteio, quais são, então quem não viu as regras, nós tínhamos ali na divulgação da live, como que vai ser esse sorteio? Você quer falar um pouquinho, doutora Adriane? Melhor você falar, porque essa questão de sorteio eu não sei como é que funciona. Só sei que tem sorteio, mas se você puder ajudar, eu agradeço. O resultado tem que curtir aqui, seguir a professora Adriane, seguir a Juruá Editora, curtir essa publicação. E o sorteio, então, às 15 horas vai ser divulgado, então, o vencedor de quem participou, seguindo esses critérios, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, com esse decreto, com tantas novidades aí nos tribunais, quando que teremos uma 6ª edição? Pelo amor de Deus! Eu estou terminando a minha tese de doutorado e estou assim até a tampa. Já consegui fazer esse de 2020, já me tomou minhas férias todas de janeiro, passei escrevendo, atualizando esses livros. E, na verdade, assim, Andressa, eu vou esperar sair a IN, porque existe uma hierarquia, né, pessoal? Sai a emenda, aí sai o decreto e logo vem a instrução normativa. O decreto, quando a gente fala da aposentadoria especial, ele não foi significativamente alterado daquilo que já estava na emenda 103. Então, nós tivemos aí 2 alterações pontuais só em relação aos cancerígenos e em relação ao período de afastamento, só. Então, eu vou esperar sair a instrução normativa para lançar, provavelmente para 2021, se for o caso, uma nova edição, mas não acho que há prejuízo algum o fato de ter saído o decreto e a edição deste livro, que já está com a emenda 103 e todas as suas alterações, regras e todas as questões atualizadas. Então, o livro continua atualizado, ele foi lançado agora em março de 2020, então estamos aí com 3, 4 meses só de livro. Então, podem comprar tranquilo, porque ele não está desatualizado, apesar do decreto que trouxe poucas alterações significativas. Então, ótimo. Acho que nós temos um tempinho aqui para uma última pergunta, do diga. Benício. Se no LTCAT registra um ruído de 89 decibéis, mas no LTCAT ele fala que foi atenuado para 78. Cabe campo especial antes da emenda? Cabe, porque o nível de ruído, o EPI, não pode ser utilizado para atenuar os níveis de decibel para o tempo especial. Isso você pode pegar a decisão do tema 555 do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o memorando 2 de 2015 do próprio INSS, que ele reconhece o período especial pelo ruído, independentemente do uso de EPI. Ou seja, o EPI para o PPP, para atividade especial, você vai utilizar, nesse caso, Benício, o 89 decibel. Não vai levar em consideração o nível de redução de ruído aferição aí por causa dos EPIs, tá? Porque foi comprovado que para ruído não há EPI eficaz. Então, você usa o tema 555 do Supremo Tribunal Federal ou usa também o enunciado 12 do CRPS, que
traz essa informação, essa questão do EPI, porque o CRPS também entende que para o EPI, o simples fornecimento de EPI não elide o direito, não descaracteriza o tempo especial, porque deve ser considerado todo o ambiente de trabalho. Então, não é porque a empresa informou que o nível de redução de ruído reduziu 20 decibéis que é especial, porque eu posso... aí foi fornecido, foi fiscalizado, houve realmente treinamento, isso foi eficaz, então tem todo um contexto, não só essa informação para descaracterizar o tempo especial, não. Ótimo. Então, eu gostaria de deixar novamente o convite a todos que estão nos assistindo para acessar a plataforma juruadocs.com. Lá nós temos diversos produtos de legislação comentada, artigo por artigo, com jurisprudência. Essas decisões que a gente falou aqui, o tema 700, o tema 213 já tem acórdão, 245 já estão disponíveis na plataforma. E nós temos excertos doutrinários, que são trechos pontuais das obras dos mais de 4.000 títulos da Juruá Editora, entre eles Aposentadoria Especial. Sim. Então, nós temos trechos desses livros sobre temas específicos encaixados dentro dos artigos. Então, lá no artigo 57, 58, que trata da aposentadoria especial, temos trechos da obra da professora Adriane. Deixo o convite, a plataforma está aberta gratuitamente até o dia 30/8. Vamos lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Eu agradeço muitíssimo, foi uma grande alegria conversar contigo nessa manhã e admiro muito o seu trabalho e Obrigada. Fico muito feliz e honrada em ter sido incumbida dessa missão de trocar Eu essa que ideia agradeço, contigo. gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Andressa, agradeço a Juruá por essa oportunidade, por essa live. Me coloco à disposição. Vocês sabem que estou sempre à disposição. Adoro esses coraçõezinhos aí. Olha, recebam o meu abraço. Todo mundo que mandou seus likes, que mandou seus corações, que mandou perguntas. Depois me mandam lá no direct que eu respondo para vocês. Não sei se hoje, porque eu estou gravando aula aqui, são 6 horas de aula que eu tenho que gravar hoje. Mas me manda que uma hora eu consigo responder, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Andressa. Agradeço muito, muito, muito por essa live de hoje.